Olá, tudo bem? Você sabe a diferença entre opinião e liberdade de expressão e fake news? Eu sei que essa pergunta parece um pouco óbvia, mas muita gente ainda não sabe a diferença, o que significam esses conceitos. Uma pesquisa, por exemplo, mostrou, uma pesquisa que saiu no começo desse ano, que boa parte, mais da metade dos brasileiros não sabe reconhecer quando uma notícia é falsa. E isso não é opinião minha, não. É um estudo, como eu disse, que mostrou esse fato e que foi publicado no começo desse ano. Então, se esse assunto gera um pouquinho de curiosidade em você, peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no meu canal e vamos começar a falar sobre isso. Esse estudo sobre o qual eu falei na abertura, na introdução desse vídeo, foi feito aqui na América Latina por meio de uma parceria entre uma empresa de cibersegurança e uma empresa em pesquisa, uma empresa de pesquisa. E esse estudo mostrou que mais de 60% dos brasileiros não sabem reconhecer quando uma informação é falsa, quando é uma fake news. Ou seja, por mais que pareça um tema batido, eu vou falar sobre ele, eu vou esclarecer aqui mais uma vez. Fake news nada mais é do que um termo em inglês que significa notícias falsas, informações falsas. Por mais que essas notícias falsas, essas fake news tenham surgido há muito tempo, o termo ganhou mais força em 2016, na época da eleição norte-americana, quando disputavam a presidência dos Estados Unidos o Donald Trump e a Hillary Clinton, que a gente já sabe, obviamente, que quem saiu vitorioso nessas eleições foi o Donald Trump. O peso das fake news nas eleições norte-americanas é muito discutido até hoje, mas como é um assunto muito extenso, eu vou deixar talvez para a gente falar sobre ele num outro vídeo, tá bom? Fake news, além de contribuir com a desinformação e também gerar pânico, alarmismo em algumas situações, é considerada uma infração, ou seja, você produzir ou compartilhar essas fake news faz de você um contraventor. E essas contravenções podem fazer, ok? E essas contravenções, elas estão previstas na Lei de Contravenções Penais. Contravenção, para quem não sabe, é uma infração um pouco menos grave, um pouco mais simples do que o crime, e por isso a contravenção está prevista aí em uma lei específica. Eu vou ler o artigo 41 para você, que trata exatamente sobre essa questão da divulgação das notícias falsas dentro dessa legislação. Artigo 41. Abre aspas, provocar alarma anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Pena para isso, prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Claro que essa lei ela é mais antiga, a sua primeira versão foi lá 1941, se eu não me engano. Então, por conta disso, toda vez em que essa lei precisa ser aplicada, esses valores aí precisam ser trazidos para a realidade atual, tá bom? Só que não é só essa lei mais antiga que trata sobre a divulgação dessas notícias falsas, não. Mais recentemente, no ano passado, foi aprovada uma lei que trata justamente das fake news como crimes eleitorais, quando essas notícias falsas são utilizadas aí para prejudicar candidatos durante as eleições. E a pena, nesses casos, nessa lei mais recente, é de 2 a 8 anos. Vou até confirmar aqui, ó, pena de 2 a 8 anos de prisão para quem divulgar notícias falsas contra esses candidatos. Isso tudo sem levar em consideração que quando essa notícia falsa fere a honra de alguém, isso pode ser considerado um crime também de calúnia, injúria, de difamação, e todos esses crimes também estão previstos em lei com penas específicas também para cada situação. Quer ver o quanto uma divulgação de uma notícia falsa pode ser algo nocivo? Eu vou relembrar um caso de 2014, lá em Guarujá, no litoral paulista, quando uma mulher foi espancada depois de boatos em redes sociais. O pessoal, moradores lá de Guarujá, tinham confundido ela com uma mulher que praticava rituais de magia negra com crianças, conforme o que foi divulgado nessas redes sociais. Tinha uma foto dessa mulher nas redes sociais e os moradores confundiram essa suposta criminosa com essa moradora lá do litoral.
Numa dessas saídas da mulher na rua, ela foi espancada e 2 dias depois ela morreu no hospital. Tudo por conta de um boato, tudo por conta de uma notícia falsa que foi veiculada, que circulou aí nas redes sociais. Um outro exemplo aqui para você. Se eu te disser que ontem a Organização Mundial da Saúde concluiu as pesquisas e liberou amplamente e até orienta a partir de agora a utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes que estão com Covid-19 em qualquer momento da doença, em qualquer quadro da doença, você acreditaria em mim? Eu espero que não, porque isso é uma notícia falsa. Agora, se eu te disser que são necessárias mais pesquisas com esse medicamento, diante da falta de consenso, né, que todos esses estudos apontam, para que esse remédio seja liberado amplamente, ou seja, que antes é preciso que haja mais pesquisas nesse sentido, aí sim eu te diria que essa é uma opinião minha e que eu tenho todo o direito e a liberdade de expô-la. Mas é muito importante a gente deixar claro que também opiniões precisam ser emitidas com responsabilidade, tá certo? Outro exemplo, você quer criticar um político, um agente público, você tem todo o direito de criticá-lo segundo suas crenças, segundo as suas ideologias, quer esse político e os seguidores dele gostem ou não, é um direito seu. Mas a partir do momento de que você começa a acusá-lo de algo que ele supostamente não fez, de algum crime que ele supostamente não cometeu, de algo que nem a justiça esteja investigando, você dissemina isso na internet, nas redes sociais, tomando o fato como verdadeiro, aí nós temos um problema, porque aí temos uma fake news, uma notícia falsa, uma inverdade que está sendo aí disseminada. Para mim, pelo menos, é muito clara essa diferença entre você opinar, manifestar sua opinião, que é um princípio da liberdade de expressão, e você disseminar fake news. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu vou relembrar um outro princípio que a gente aprende também quando é criança ainda. A nossa liberdade termina onde começa a do outro. E até a liberdade de expressão tem seus limites também. A gente tem que ter algum cuidado. Aliás, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente dissemina, com o que a gente compartilha. Então é isso, gente. Eu não vou entrar em méritos políticos aqui não, para a gente não polemizar e aumentar a discussão. Se esse vídeo que eu fiz para você servir para você refletir sobre esse momento político que a gente está vivendo, eu já vou ficar bastante feliz, bastante satisfeita. Então, muito cuidado com o que você manifesta em redes sociais, na internet, com o que você produz, com o que você compartilha. Ou seja, menos paixão na hora de expor a sua opinião e mais responsabilidade. Você tem todo o direito de expô-la, mas com responsabilidade. Se você gostou desse vídeo, te peço como sempre que curta, que compartilhe com quem você puder esse material e claro que se inscreva aqui no meu canal. Um beijo para você, te espero no próximo vídeo.